Seria bom você falar um pouco, né, do que a gente deve fazer para manter o sangue alcalino, né? Para você que está ouvindo, é o que no frigir dos ovos dessa conversa toda, o que você pode colocar no seu dia a dia para subir essa escada. Primeiro, cuidado com as escolhas. Eu falo muito nas escolhas. Cada coisa que for fazer, pense antes, né? E faça a escolha melhor, que o resultado vai ser correspondente a essa sua escolha. Mas o que nós temos que fazer com o nosso organismo? Mantê-lo alcalino, desintoxicado, fresquinho, temperatura equilibrada e bem nutrido, né? A alimentação, ela interfere em praticamente todos esses pilares, né? A alimentação alcalinizante é basicamente água. É um elemento vital, muito esquecido. A água, ela é insubstituível, os sucos, os chás, não substituíveis. Qualquer água mesmo? Água pura. Porque ela também tem pH, né? Tem pH também. Logicamente que se a gente puder lançar mão de água alcalina, é melhor. Tanto melhor. Mas a água, só por ser líquida, ela dilui a acidez do sangue, tá? E ela favorece a eliminação desses ácidos via urinária, via intestinal e via pele. Então, ela é um veículo de desintoxicação de substâncias ácidas. Água, os vegetais todos são alcalinizantes, frescos, frutas, verduras. Quanto mais manipulado for um produto, pior ele fica do ponto de vista nutricional e de digestão. Do pH. O pH dele pode se modificar? Como é que funciona? São 3 só detalhes aí. O brócolis, a couve-flor e o repolho, que eles cozidos, eles são fermentativos. E tudo que é fermentativo é acidificante. Tá? Assim, em linhas gerais para entender. Então, se o alimento for ingerido cru, ele é melhor. Eu falo assim, ó, quanto mais próximo da forma como a natureza deu, você ingeriu o alimento, tanto melhor. Você foi lá na horta, arrancou a cenoura da terra, lavou e comeu melhor. Ela vem até energizada pela terra. Se você comprou a cenoura no mercado, que ela foi plantada em outro estado, viajou num caminhão quilômetros e chegou ali para você comer, você come crua, mas a energia ela já não tem. A energia já perdeu. E no caso dos grãos, por exemplo, né? Como é que a gente pode entender que também o cozimento também tem uma função também na absorção? Não, lógico. É só para ficar... Ela pode ser ingerido cru, tanto melhor. Se você pega uma cenoura, rala ela, faz uma salada, melhor pega ela lá da horta e come, tanto melhor. Se você cozinha, você já perdeu alguns nutrientes, ficam ali na água, né? Isso já é sabido. Você altera a composição molecular, a digestão já é mais lenta do que se ela fosse crua. Se você manda para a indústria em lata a cenoura, você já estraga. Então eu falo assim, quanto mais você manipular um alimento até ele chegar na sua frente para ser ingerido, tanto pior. Agora o cereal, nós vamos cozinhar o cereal, você vai comer legumes cozidos também, você vai fazer uma sopa, mas os vegetais, em linhas gerais, são alcalinizantes. Entendeu? Frutas, verduras e legumes. Temos as águas. Cereais integrais são melhores do que os refinados. Óbvio, foi para a indústria, é acrescido ali a aditivos químicos que são de natureza química ácida. Tá? Os cereais integrais. As fibras, em função do aspecto de limpeza intestinal, elas vão ter uma repercussão alcalinizante. Desintoxicante, alcalinizante, ativa as funções, né? O iogurte natural é alcalinizante, o leite é acidificante. Então vamos ver no prato da balança, a gente tem a água, os vegetais todos, os cereais integrais, as fibras, o iogurte natural. No prato da balança dos acidificantes, nós temos o açúcar, o leite, as carnes e os industrializados. Vocês observarem, Roberto, essa é a base da alimentação geral. Leite, açúcar, as carnes industrializadas. Por isso a sociedade está ácida. Por isso a ansiedade, a tensão, a intolerância, sentimentos negativos. A acidez favorece isso. Ela é como se fosse um veneno, né? A gente não vai poder afirmar a acidez leva a um estado de vida, de comportamento negativo, não, mas ela é um solo que favorece, é um solo adequado, porque não é um solo desequilibrado, totalmente adequado, tem que alcalinizar.
Então, isso é na alimentação. A poluição atmosférica é acidificante. O monóxido de carbono ele é convertido em ácido carbônico, que é o organismo ácido, né? Acidificante. O estresse é acidificante. O cigarro é acidificante. Assim, aquilo que intoxica todos aqueles mais de 5 termos, mil, né? milhares 5 mil. Eu gosto muito da balança, e a balança é o símbolo do equilíbrio, né? Eu gosto da balança. Então, eu sempre digo assim para os meus pacientes, se você está aqui, mora no centro de São Paulo, a poluição é um aspecto que você não pode tirar desse prato da balança. Você vai ter que escolher. Então, você vai ter que pôr muitos para poder encontrar a nossa. Por isso que você não pode escolher, por exemplo, tem situações de estresse no trabalho. Você muitas vezes não tem a opção imediata. Então, como é que você prepara o teu físico e o teu emocional para entrar na jaula do leão, né? Então, se a vida moderna hoje é essa coisa que você... A casa, a metáfora da casa é ótima, né? Porque não basta ter a casa. Se você está vivendo num ambiente que vai te puxar para um estado de estresse, um estado de desequilíbrio, é a casa com uma cerca. Se é pior, não é a casa com um muro, né? E às vezes a gente olha a vida cotidiana e a gente fala, não, mas eu trabalho, eu tenho carro, eu tenho família e eu não tenho doença, e tá tudo bem. Mas ali você tá vivendo uma situação que você deve ter uma cerca, uma imunidade alta, de repente uma flora intestinal bem equilibrada, sabe, que vai te dar um suporte para a absorção dos nutrientes. E isso é tão ligado, então em cadeia, você percebe, eu posso comer o melhor alimento. Se eu não tiver com a minha flora intestinal equilibrada, mas se perde. Vai se perder e você vai gastar milhões, muito dinheiro numa alimentação orgânica ou a melhor possível, mas você não está cuidando da sua flora. E aí como é que faz? Você não está tendo um tempo de sono necessário, que também é um assunto que depois eu queria perguntar para vocês, né? Agora, em resumo, Roberto, você vai concordar comigo, o X da questão é a conscientização, né? É você estar vivo e buscar respostas, seja no âmbito da saúde física, seja na espiritualidade, né? É você estar acordado para a vida. O que é essa? A gente falou de tudo isso aqui, eu estou pensando, para a pessoa chegar em tudo isso, ele tem que ir atrás. Então é procurar boas leituras, se informar, né? Informação. Mas quando vai ser movimentar? Tem tanta gente fazendo ginástica. Bom, a medicina, felizmente, já descobriu que é importante a movimentação física para a conservação da saúde, né? O que deve ser bem esclarecido, né? Não tem a ver com praticar esporte. Ou você sempre porque a pessoa que faz isso, ela está se adaptando à lei do movimento, que é uma das leis da natureza, a lei do movimento. Então ela deve se movimentar, sim, né? Espiritualmente também. Você não deve dormir. Você deve movimentar o seu espírito. Primeira coisa, perguntar o que eu estou fazendo aqui. Qual é o significado da vida? Da onde eu vim? Para onde eu vou? São questões básicas. O que eu preciso agora? Então, se você recebe essas informações assim, que são postas para você como dogma, se a sua intuição não pode aceitar aquilo ali como verdadeiro, né? Você deve procurar respostas, deve se movimentar. Então pode ser que uma pessoa esteja movida das mais diversas informações, esteja tranquila, né? Mas ela pode estar dormindo espiritualmente. O movimento interno dela pode estar parado, porque ela não busca. Sim. Você falou, não, aquele que está acordado, ele vai atrás. A busca é tudo. Né? E como é que é isso que você vê em relação aos seus pacientes, né? Uma pessoa que está em busca de respostas, por exemplo, sobre a sua saúde física. Isso pode motivar outras buscas? Como é que você pode? Pode. Né? Porque, como a senhora Roseli falou aqui, né? Doença pode ser uma bênção, se faz a pessoa refletir mais na vida. Às vezes, a pessoa só reflete mais profundamente na vida quando ela está num leito de hospital.
A vida obriga ela a fazer isso, porque se não fosse, ela estava em reunião, estava em não sei o quê. Agora, tá, te dou mais uma chance, está na hora de você refletir. E se ela cair na mão de um profissional que tem a condição de despertar algumas reflexões mais profundas, tanto melhor, né? Porque se você ficar também só fixado na questão física, né, você para ali no físico. Mas sempre a busca é interna, né? É intuitiva, é o nível de cada um. E tem que estar atento, tem tudo hoje no mundo, é a grande vantagem, né? Hoje você tem tudo, você vê, o nosso trabalho aqui, a marca registrada dele sempre foi a conscientização. Eu falo para os meus pacientes assim, para mim não serve rezar, chega de rezar a missa em latim de costa para os ouvintes, né? A medicina durante muitos anos foi assim, rezando a missa em latim de costas. E ainda tem alguns segmentos que têm essa mentalidade. Eu tenho que saber, o paciente não precisa, porque essa pessoa a medicina mais naturalista, ela já tem essa visão, né? Você é o responsável pelo seu corpo. Eu digo muito isso. A saúde de cada um não está na mão do profissional. Eu falo com meus pacientes, porque eu não vou comer por você, eu não vou me exercitar por você, não vou fazer as suas escolhas, é você que vai fazer. A responsabilidade da saúde é individual, é de cada um, né? Escolha de cada um, né? Eu vou descer a escada, vou subir a escada. A gente pode, dentro das formações e dos conhecimentos, dar o norte, né? O melhor caminho que te conduza lá para o patamar de cima. Mas é sempre a iniciativa da pessoa. E assim é em tudo. Mas na minha vivência desses 28 anos, eu não tenho dúvidas que o reequilíbrio orgânico é um solo extremamente fértil para outros questionamentos. Eu vejo nos meus pacientes que chegam aqui sem questionamento algum, só mesmo ali preocupados com uma doença ou um problema, e no decorrer do processo de reequilíbrio, outras necessidades. Isso é o mais importante, né? A pessoa às vezes não tem noção. Exatamente. A chave para isso é a intuição. Ela não deve aceitar nada que a intuição dela não diga para ela verdadeiro, exatamente. E esse despertar da intuição, porque hoje você pode ser, tem uma questão que eu ia perguntar para vocês, né? Como a espiritualidade pode ajudar na superação de estados doentes? E você tem diversas correntes filosóficas, diversas correntes religiosas, diversas correntes de medicina e até mesmo dentro da medicina naturalista, você tem viés, tem coisas que se praticam, outras que não. Então, qual a importância da intuição e do autoconhecimento na medida que a pessoa se entende como uma pessoa que tem que pesar tudo que lhe aparece? No campo da medicina, no campo da ciência, no campo da espiritualidade, no campo da religião, tudo, né? Vai ser muito difícil alguém que chegue do seu lado e vai falar por aqui, por ali, por ali. Não, você está caminhando pela vida. A doutora falou, mas você tem de tudo. E como é que você pesa? Essa alimentação me serve, essa não. Né? Tem pessoas que fazem determinado tipo de alimentação, caminham naquilo, depois vão melhorando, outras modificam, mudam de caminho e chegam a uma estrada de saúde. Né? E como essas escolhas tem tudo a ver com a intuição. Praticar o autoconhecimento hoje ele é uma ferramenta de auxílio à saúde que é indispensável. Né? Você comer e sentir se aquilo está te fazendo bem, para além do gosto, para além do prazer de comer determinada coisa ou outra, né? Sentir realmente aquela adequação de isso é bom para mim, e essas visões de mundo que eu tenho, eu estou ok, aqui eu estou parado, eu posso buscar mais, né? Exato. Então, porque o ser humano tem a tendência de se acomodar, né? Então, ao meio do mínimo esforço, né? É do mínimo esforço, né? Então você recebe tudo de mão beijada em todo sentido. Mastigadinho, sem esforço. Alguém já cuidou disso para mim, né? A parte de crença aí, para mim está resolvido. Alguém já pensou nisso, né? De teologia, tudo me deu aqui pronto, né? Mas você está citando algo assim mecanicamente, artificialmente, né? O que a sua intuição diz? Você está vivendo aquilo? Aquilo é vivo. Em você? Essa palavra foi boa. Aquilo é vivo para você? É vivo?
ou é só uma doutrina. Né? Então, ou é só um compromisso. Um compromisso, né? Que você recebeu, inclusive, de tradições de família e tudo. Né? Não, você é o responsável por você em sentido amplo, principalmente em relação à crença. Você só deve aceitar aquilo que você pode considerar como certo, aquilo que a sua intuição diz que é verdadeiro. Isso, sim, é sua. Né? E é uma responsabilidade individual. Individual. E isso mostra... intercede, mostra a movimentação do espírito, que a gente tinha falado. Aí sim, você está se adequando à lei do movimento. Na parte espiritual. E aí, eu vou repetir, a análise é fundamental, não é, Roberto? Porque eu vivo falando, eu acho que o pior nosso é nós termos nascido aleijados, né, do ponto de vista da intuição. É porque nós temos um encéfalo gigante que pensa, que raciocina, que analisa, e o cerebelo já é lá reduzido a menor que um punho fechado. Que é, para quem não sabe, é a estrutura orgânica que media a intuição. Né? Então, hoje, a gente vive uma situação grave, até nisso. Por isso que eu falo assim, tem que analisar. Quando eu fiz o Siga com Saúde, a Eliana tem um blog dela, que é o Seu Mundo Interior, foi justamente para isso, para levar reflexões e conhecimentos, eu na área física, ela na área mais emocional, para que as pessoas tenham recursos, e é o que vocês fazem no trabalho seus também, né? Para analisar. Que hoje tem que servir a análise, porque infelizmente aquela limpeza da intuição, às vezes eu falo para eles, olha, como eu queria ter a intuição clara, aberta, como tinham lá os egípcios, não sempre me lembro deles, você vai selecionar um profissional, você olha e já sabe, né? É esse ou não é? Seria uma ferramenta fabulosa. O que ela está falando aqui é de uma história contada no livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, que é também da senhora Rosélis Fonsás, né? E ela está falando aqui de uma escolha de profissional, onde a pessoa que ia escolher, que era o Píramo, né? Que foi o construtor assim, da pirâmide, né? O responsável, né? Ele olhava para a pessoa, né? Na testa, né? Identificava, né? Ele viu uma luzinha, né? Uma luzinha na testa, esse serve, esse não. Foi há 6.500 anos atrás. Então você vê, o ser humano foi desenvolvendo organicamente de tal maneira que o encéfalo cresceu, dominou toda a caixa craniana, né? E o cerebelo ficou lá atrás, menor que o punho. Isso já cria a dificuldade, né? A gente já nasce com essa dificuldade. Quase cego. É um pecado hereditário. Esse é o pecado hereditário. Com certeza. Por isso se é dado para as pessoas oportunidade de análise e cada um se abre para analisar, não para aceitar a coisa pronta, mas para pensar, né? Penso logo existo, né? Tem que pensar. E analisar, e ler, hoje tem tudo disponível, como eu já disse, e aí sim você vai incorporando aqueles conceitos, né? E eles vão se tornando convicção, e você coloca em prática e vira um benefício, o resultado. É interessante que você falou do cérebro e do cerebelo, né? E a gente faz aquela separação fundamental, né? Entre inteligência e intuição. Existe gente muito preparada, muito inteligente, que enfrenta graves problemas na parte intuitiva, né? Que se vê diante de decisões ou de caminhos de vida, e que a pessoa, mesmo com todo o suporte informacional, mesmo com toda a desenvoltura cerebral de raciocínio, de intelecto, de entendimento, a pessoa mesmo assim não se sente preparada para a vida ou para as dificuldades que surgem. Um tema claro é, por exemplo, a morte. Você pode se batizar de diversas informações e ter um conhecimento teórico muito apropriado. Quando acontece com você e você se depara por uma passagem por algo que é desconhecido, parece que a inteligência não dá conta.
ou até mesmo para as questões mais metafísicas, daquilo que não está visível, né? Poxa, os conhecimentos teóricos, eles podem até versar sobre um tema, mas parece que existe uma segunda inteligência muito subestimada do ser humano, que é a ferramenta que hoje, por exemplo, nas correntes de medicina mais natural, ela já surge, que é a intuição, né? Surge como uma parte que você vai ter para ajudar a desvendar de forma muito mais fácil. Ele deu nesse nível em que você tem intuição na pessoa. Isso acontece hoje, pode acontecer. Você vai estar fazendo uma seleção de pessoal e você bate com uma pessoa, não bate com a outra, ou você faz escolhas irracionalmente, você não sabe porque você fez aquela escolha, mas parecia a coisa mais certa de se fazer. Essa ferramenta, inclusive, em muitos casos, ela se mostra não só mais evoluída, mas muito mais apropriada para alguns tipos de decisão, não desmerecendo o raciocínio, que é fundamental para a vida terrena, para a construção do conhecimento, da inteligência, da ordenação da vida em geral. Mas essa segunda ferramenta, que é a intuição, a gente tem ela às vezes guardada, soterrada ou parada, que é o que você falou. Poxa, o paciente tem que ler, às vezes ele não está em movimento interno de busca, né? Isso, e às vezes o estado da doença, o estado do corpo, pode explicar até mesmo a proximidade da morte, né? Exato. Pode ir além do dogma, além do tabu, além do medo, né? Isso é muito interessante. Vocês têm alguma coisa a adicionar? A gente conversou bastante, foi muito legal. Tem algum ponto que vocês gostariam de colocar sobre a questão da saúde? Eu gostaria de reforçar esse conceito de que saúde, de que doença não é azar, não é castigo, não é provação divina, não é coincidência, ela é escolha. Você colhe aquilo que escolhe. Então, ela é construída no dia a dia. E como o Roberto falou, a gente pode até trazer já, formado de outras vidas, a predisposição, tudo prontinho para passar por um sabor de uma doença, de um sofrimento. Mas é o hoje, é o agora, é que vai conseguir ou consumar esse preparo ou até nos desviar do preparo. Então é hoje, no dia a dia, cada escolha do agora, né? A escolha do ambiente que frequenta, dos pensamentos, do que vai comer, do que vai comprar no supermercado, se vai dormir, se não vai dormir, do horário de dormir, dos convívios. É essa chamada que eu queria deixar da responsabilidade pela saúde física ser totalmente individual e construída no dia a dia a partir das escolhas. O que você acha, Roberto? E também, se quiser fazer uma consideração. Sim, eu li aqui alguns trechos do capítulo Enigma das Doenças e dos Sofrimentos, do livro de Juízo Final, de Rosélios Fonsás. Eu queria terminar falando sobre cura, porque ela aborda isso aqui também. É um capítulo bem extenso, eu peguei só alguns trechos, mas esse trecho interessa a todos nós que temos doenças ou mais sérias ou mais simples, né? Aqui ela está falando especificamente de uma doença séria, né? Ela diz o seguinte: uma cura real poderá vir somente do próprio enfermo. Ele terá de dar o primeiro passo. Tão somente ele pode modificar o seu destino, mediante a transformação interior para o bem, mediante o reconhecimento de que ele próprio é culpado de tudo o que o atinge. Não deve, porém, esperar milagres. Nunca será libertado de seus sofrimentos sem que faça algo em prol disso. Tendo chegado ao autoconhecimento e reconhecido a justiça de Deus em seus sofrimentos, um ser humano encontrará a cura de qualquer forma, pois despertou espiritualmente. De agora em diante, dispõe de energias e auxílios que purificam e curam a alma. A alma curada, o corpo também. Então, essa mensagem que eu queria deixar. São assuntos muito importantes. Eu estava até falando para a Carol, puxa, mas só quem lê o livro que tem acesso a isso. Eu falei assim, não, eu vou aproveitar esse vídeo aqui e vou pegar uns trechos e vou passar aí para o pessoal. Esse é um livro religioso? Não é um livro religioso. É um livro que trata da época atual,
né? Chama-se O Livro do Juízo Final, que a autora sustenta que nós estamos nessa época, né? Best-seller, inclusive. Best-seller, né? Ela explica que essa época do juízo final é uma época de prestação de contas e que não... que aquela imagem que vai acontecer num dia só, né? Aquilo que foi transmitido assim, numa imagem para na época as pessoas poderem entender, mas que é um processo que leva décadas, né? E nós estamos chegando no final desse processo, por isso esse acúmulo de tantas coisas, né? Ela fala essa velocidade essa aceleração dos acontecimentos em tudo, na natureza, nas catástrofes, no incremento das doenças. Inclusive, mas o livro Atlântida, né, Princípio e Fim da Grande Tragédia, da mesma autora, você lê ali a descrição da vegetação, do sabor das frutas, do comportamento humano, é exatamente a época de hoje, não é? Pois é. Não é exatamente hoje. Eu leio e falo, gente, está falando hoje. Nós estamos vendo o comportamento humano, a falta de a senhora Rosélia fala, inclusive, esse foi um pequeno fim de mundo, né? Como se fosse um pequeno juízo que aconteceu há 10 mil anos atrás, né? Na época de exatamente, mas mostra o desencadeamento. Porque uma coisa que vai acarretando outra. Chegou nisso. É a época que a gente vive. De retorno, de resultado, porque a gente pode partir da terminologia de juízo final no sentido religioso, e você encontra várias vertentes também, mas a gente pode partir de uma concepção mais próxima por exemplo, a questão do próprio desenvolvimento histórico dos acontecimentos, que tudo que há um início, há um desenvolvimento e há um remate, ou um retorno. Um fechamento do ciclo. A sequência, ela é natural. É uma sociedade que enveredou por caminhos não saudáveis, né? Por emoções não saudáveis, por comportamentos nocivos. Então, a gente pode partir do princípio de entender, né, os acontecimentos atuais como naturalmente lógicos. Queria agradecer vocês que acompanharam a gente nessa entrevista. Esse bate-papo foi muito legal. Quem quiser ir atrás de alguns conceitos, os materiais que foram colocados aqui, pode jogar os temas na internet, pode enviar um e-mail através do site para a doutora Malu com perguntas. O Roberto também tem diversos trabalhos, artigos e livros publicados na internet, amplamente conhecidos. Também um escritor, um pesquisador que é bastante acessível, e a gente agradece, então, a audiência de vocês. Um bom dia. Um bom dia. Que vocês sigam com saúde. Isso, movimentando-se.